Ele é um pai bom. E um conselho que eu dou a todos vocês, irmãos, é nesse pouco tempo que nos resta. Talvez você fique, meu Deus, o pastor está dizendo que está faltando pouco tempo que resta, né, que a gente vai morrer. Não, amado. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Pouco tempo nos resta. Então, irmão, nesse pouco tempo que nos resta, eu me lembro mesmo que Deus usou Priscila, acho que foi ano passado. E foi um choro tão doído que essa menina estava transmitindo, que o Espírito Santo estava dizendo. Eu fiquei tão sem graça. Já imaginou ficar sem graça? Eu fiquei tão sem graça na frente da igreja. Eu digo, pai, mas eu não sou responsável por isso aí não, porque eu me esforço de ensinar essa gente. E uma das coisas que eu me lembro que Deus estava falando através de Priscila ano passado, era a respeito de que algumas pessoas, ou muitas pessoas na igreja, melhor dizendo, estavam tendo Deus como moeda de troca. Digo, irmãos, aquilo foi, digo, Jesus Cristo, eu fiquei sem jeito. Eu digo, meu Deus, mas eu estou ensinando esse povo Jesus Cristo. E eu acho que tem uns 2 domingos para trás, um choro doído, irmão, doído. A mãe de Godinho, Patrícia. Quando os fios é muito, a gente troca os nomes, né? Então, Patrícia foi usada pelo Espírito Santo, exortando a igreja, irmãos. E eu espero, irmão, que você lembre do que foi que Deus falou através dela. Dizendo de um povo duro, distante, indiferente. Irmãos, isso precisa mudar, irmãos. Isso precisa mudar. Porque se não mudar, irmão, é certo que Deus vai tirar você do seu lugar e dar seu lugar a outro. Então, falta pouco tempo para Jesus voltar, irmão. Pouco tempo que resta. Viva o que tem de viver, amém? Vamos para a palavra de Deus? Vamos para a palavra? Abra a sua Bíblia. Há 15 dias atrás, amados, eu recebi uma oportunidade aqui. Mandou uma mensagem para o homem? Ah, tá certo, pode mandar. Há 15 dias atrás, eu acho que foi 15 dias atrás, eu recebi uma oportunidade aqui na terça-feira. E Deus me deu uma palavra que foi em 2 Coríntios. Por favor, vamos lá, 2 Coríntios. Aleluia, Deus é muito bom, amado. Deus é muito bom. Deus está trabalhando. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 8. A gente estava lá em 2 Coríntios capítulo 8. Irmão, 2 Coríntios capítulo 8 fala de algo surpreendente. Nós falamos isso semanas para trás. Os irmãos que estão nos visitando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus os abençoe grandemente, amém? Glória a Deus. Então, 2 Coríntios capítulo 8 é uma coisa extraordinária. Deus é um Deus que pode mudar completamente a história, o curso, o destino da vida de uma pessoa. Não somente de uma pessoa, ele pode fazer isso com uma nação inteira. Deus pode mudar o curso de uma nação inteira. O curso de um estado, o curso de um município, o curso de um indivíduo, de um grupo, de um indivíduo. E foi o que aconteceu em 2 Coríntios capítulo 8. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho completo. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho que trouxe de volta aquilo que Adão perdeu. Se os judeus não tivessem rejeitado Jesus Cristo, o milênio já teria sido implantado, estaríamos vivendo a totalidade, o ápice daquilo que Deus tem para nós em manifestação no mundo inteiro. Mas por ora, como esse reino foi renegado, como esse reino não foi desprezado pelos judeus, ele foi adiado para um tempo depois da igreja. Porém, aquilo que Jesus Cristo fez por nós, para um povo chamado igreja, segundo a aliança que foi estabelecida no sangue dele, foi estabelecido mesmo para nós coisas potentíssimas, que requer mesmo da parte de Deus uma determinação nossa de viver. Porque, como eu estava falando ontem, amado, se você não lançar mão pela fé do que foi feito por você, você não vai viver as bênçãos que foram conquistadas com sacrifício por Jesus Cristo. Você está entendendo?
Então, amado, é preciso que você tome posse dessas bênçãos pela fé e viva. Você vive, irmão, uma vida amaldiçoada se você decidir que vai viver assim, porque essa não é a vontade de Deus. Ele já proveu para nós. É uma verdade isso. Ele já proveu o que é de melhor para nós. E algumas pessoas têm tantas contaminações na cabeça, são pessoas tão envolvidas com esse mundo, com notícias ruins, com comportamentos ruins, com toda espécie de coisa ruim, que a cabeça dela é contaminada, ela não consegue ver. Ora, amado, o que foi feito pela igreja, o que foi feito para esse povo desse tempo, é que Jesus restaurou a nossa sorte, exatamente a mesma coisa que Adão tinha, nós temos agora. Nós temos acesso às ricas bênçãos de Deus. Pobreza é uma anomalia, pobreza, doença, falta de contato com Deus. Isso é uma anomalia. Cristo resolveu isso. E aqui em 2 Coríntios capítulo 8, Paulo conta uma experiência, eu falei a última vez que estava aqui nesse texto, eu falei mesmo que Paulo não sabia todas as coisas. Quem fez a escola das cartas domina bem esse assunto. Paulo não sabia todas as coisas quando foi chamado pelo Senhor. Com o passar dos anos, e a mesma coisa é a nossa vida, a gente não sabe todas as coisas quando Deus nos chama. Agora, amado, você pode atrasar tanto a sua vida, mas tanto você pode atrasar as ricas bênçãos de Deus, sendo lerdo, tapado, sabe? Não tem força, não tem fogo, não tem vontade de descobrir o que Deus tem para você. Porque Deus, amado, Ele está disponível para qualquer pessoa que falar com Ele. Eu estava, hoje mesmo, eu estava falando com Deus, eu disse, Senhor, Tu sabe todas as coisas, Tu sabe que quem vai ministrar hoje sou eu confio em Você. Irmão, passei o dia todinho olhando para dentro de mim, Deus não deu nenhuma palavra, não falou nada. Eu continuei crendo, porque Deus, irmão, não é irresponsável. Ele sabe que a gente tem uma agenda, Ele sabe que a gente tem um trabalho, e Deus, amado, Ele nos abençoa quando a gente se posiciona. Quando foi hoje à tarde, irmão, depois da corrida, eu estava correndo, irmão, hoje, no final do dia, correndo. Você corre? Não corre. Não está correndo nem a carreira que Ele propôs também, não? Irmão, eu fui sozinho, correr. Orando em línguas. Pastor, e dá certo, correr e orar em línguas. Rapaz, você não conhece Deus, não. Passei o dia todo, irmão, ligado no 380, orando em línguas. E no final do dia, eu vou correr. Ele disse, corra. Correndo e orando em línguas. E Deus, irmão, Ele é tão interessante, que Ele fala conosco segundo a maneira que a gente fala. Ô, irmão, eu fico com dó de você se você é uma pessoa que não conhece o manifestar de Deus. Deus, irmão, Ele não está lá no céu, lá longe, como a gente dizia quando era criança, né? Lá longe. Irmão, Deus está perto, está dentro. Irmão, eu tenho dó de você, irmão, se você ainda não se despertou a dar seu tempo ao Senhor para Ele te comunicar o que Ele deseja para a tua vida. Isso é muito triste, irmão. Isso é desprezar o sacrifício que Ele fez. Nunca existiu um tempo assim, não vai existir outro tempo, em que Deus colocou o Espírito dele dentro do ser humano, nascido de novo, para comunicar a ele as vontades dele. Então, irmão, o pouco tempo que resta, cuida. Diz a pessoa ao seu lado, cuida. Entende? Não perde teu tempo, te dedica à oração. Pergunta a Deus, Pai, eu vim aqui, o que você quer da minha vida? Não é lindo isso? Aleluia. Eu tive um tempo na igreja, mudando só um pouquinho de assunto, eu tive um tempo na igreja, lá no leste, eu passei muito tempo orando por mulheres. Muito tempo. Eu não sei porquê.
Muito tempo eu fiquei orando por mulheres na igreja. E eu profetizava mesmo. Alguns de vocês conhecem esse negócio de profetizar. Eu ficava declarando mesmo que mulheres de todos os lugares iam chegar. Ia chegar. Pastor, por que o senhor não falou dos homens? Eu não sei não, eu sigo o Espírito Santo. Então eu não sei de nada não. Então, a mulher traz o homem, é. Então, é mesmo que Isa que te trouxe. Então, olha, Kátia trouxe Jefferson, que Jefferson parece que estava mais para lá do que para cá. Né? Então, eu achei tão interessante, porque ainda há pouco Deus falou comigo através da irmã Irene. Ué, e Deus falou comigo coisas de cerca de 12, 13 anos atrás, que Ele me deixou bem claro algumas coisas, e Deus falou para mim, eu vou trazer a esse ministério muitas mulheres que vão te ajudar. Os homens ficaram só sorrindo mesmo. Diga, agora eu não sei por que Deus falou isso, por que Ele tem esse plano, Ele é que sabe. E eu, irmão, vou te dizer uma coisa. Quem estava na aula ontem veio dizendo, eu só recebo. Eu não questiono. Senhor, se o Senhor quer fazer, então para mim está tudo bem, vamos lá. Faça, homem. Amém? Então, amados, Deus é um Deus que muda a situação. Ele muda a situação. Esse povo aqui, a gente viu a última vez que eu estive aqui na terça-feira, esse povo era pobre. Pobre. Diz que esse povo inculcou, irmão, de fazer uma oferta para os irmãos que estavam passando fome na Judéia. E a gente viu na última vez que eu estive aqui falando sobre isso, eles eram agricultores, não havia muitos irmãos de boa condição econômica, financeira, eles eram agricultores, ganhavam muito poucos, eles tinham mesmo uma vida pobre. Sabe o que é ser pobre? Sabe o que é ser pobre? Ser pobre é não ter condição de coisa nenhuma. Eles estavam muito mal. O evangelho de Jesus Cristo, quando foi anunciado a esses irmãos, despertou esses irmãos a fazerem uma oferta para os irmãos da Judéia. Diz que eles se deram primeiro ao Senhor e depois aos apóstolos. E deram tudo o que tinham. E detalhe, Paulo não sabia todas as coisas, e como Paulo não sabia todas as coisas, Paulo ficou penalizado por eles, porque eles eram muito pobres. E Paulo queria impedir a oferta deles. Mas disse que eles com muitos rogos, você sabe o que é rogos? Eu acho que eles insistiram com o apóstolo o tempo todo. Apóstolo, nós queremos mandar nossa oferta também. O apóstolo Paulo disse que ficou surpreso, porque eles juntaram uma oferta tamanha, mas tamanha, diz que deram além das suas posses. Trabalharam mais, buscaram mais para dar uma oferta ao Senhor. Dar uma oferta ao Senhor na pessoa daqueles irmãos. Pobres, diga eles são pobres. Então, amados, eles entregaram aquela oferta, mas Paulo não sabia de todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 8 é contada a situação daquele povo. 2 Coríntios capítulo 9 conta o que aconteceu depois que aquele povo fez aquelas coisas. Aquele povo prosperou. Será que eles ficaram ricos? É provável que Deus tenha colocado alguns deles no caminho da riqueza. Por quê? Porque Paulo no 9 fala de riqueza. Riqueza gerada por honra, dadas a Deus, na pessoa de alguém. Entende isso? Então, 1 Coríntios capítulo 8, no versículo 9, Paulo começa a dizer, Paulo diz, nós já conhecemos pela experiência desses irmãos, que o evangelho de Jesus Cristo pode transformar a vida de uma pessoa de pobre para próspero. Existem alguns irmãos milionários. Mas todo crente vai ser milionário? Sim ou não? Não, amados. Não é todo crente que vai ser milionário. Na verdade, nesse mundo de filho de Deus que existe, poucos são os milionários. Mas uma coisa é certa, todos serão prósperos. Todos serão prósperos.
E o que é ser próspero, pastor? Falando da área econômica e financeira, que é isso que o Espírito Santo está movendo. Ser próspero é, eu não tenho falta de nada. E não está bom, não? Não está bom, não? Então, um vai ganhar um tanto, outro vai ganhar mais, outro vai ganhar mais, outro vai ter isso, vai ter aquilo. O fato é, no corpo de Cristo, a vontade de Deus para seus filhos é que ninguém tenha falta de coisa nenhuma. Mas isso não cai na sua cabeça. E também não é do dia para a noite, mas é certo que a partir do momento que isso se torna uma verdade dentro de você, isso começa a operar na sua vida. E a tendência é você crescer. Entende isso? Eu moro num lugar, é muito legal, é muito bacana, mas por alguns motivos aqui que só eu sei, é meio desconfortável isso, aquilo e aquilo outro. Pois bem, se você é fiel ao Senhor, você está no caminho certo, Ele vai te surpreender. Daqui a pouco Ele vai te botar num negócio de uma outra casa. Sim. Diga, rapaz, eu recebo, viu? Diga, eu estou recebendo é tudo, menino. Talvez imediatamente você pense, mas pastor, eu nem tenho dinheiro para isso. E diga, no reino de Deus, alguém vai pagar a conta. Diga, é fato que todas as coisas são possuídas, compradas com dinheiro. Mas em Cristo Jesus, isso não quer dizer que sempre eu vou ter que desembolsar dinheiro. Porque Deus, minha filha, tem a maneira dele de fazer. Mas alguém vai pagar a conta. Mas nem sempre é você. De repente, Deus pode te colocar numa situação só de receber. E é bom você ser um bom recebedor. Deus é maravilhoso. Deus sabe tantas coisas que você não sabe. Eu aprendi cedo com um pastor, ele me ensinou. Flavinho, Deus tem mais de 1 milhão de maneiras de te abençoar. Simples assim. Entende? E Deus mudou a sorte desses irmãos. Esses irmãos saíram da pobreza e se tornaram pessoas prósperas. Eram irmãos que, se não tinham casa, passaram a ter. Eram irmãos que, se não tinham terra, trabalhar na terra alheia, passaram a ser donos de terra. O Evangelho faz isso. Quando nós pegamos a chave, que a gente já sabe que a chave é os princípios, e praticamos, ele muda a nossa situação. Eu costumo dizer uma coisa constantemente para mim, bem tranquilamente. Às vezes orando, às vezes dirigindo, às vezes estudando, às vezes pensando, às vezes lavando louça, às vezes correndo, às vezes puxando ferro. Eu digo sempre uma coisa para mim mesmo. Bem, assim como todas as coisas chegavam para Jesus, simplesmente chegavam para Jesus, assim sou eu também neste mundo. As coisas simplesmente chegam para mim. O que é isso, pastor? É ser próspero. Então, prosperidade não tem muito a ver com quantidade de dinheiro. Porque já disse o apóstolo João que ele desejava mesmo que um determinado homem chamado Gaio fosse próspero, como próspero era a sua alma, deixando bem claro que prosperidade, em todos os sentidos, inclusive econômica, começa dentro. Não é pelo esforço de ter, é por aquilo que eu entendo que sou. É por aquilo que eu entendo que simplesmente vai chegar. Se não chegar hoje, chega amanhã. Se não chegar amanhã, chega depois, mas chega. Entende? Nem sempre vai se viver uma vida de aperto. Na perseverança, aquilo tem um fim. Mas é exigido de mim que eu cresça. A vontade de Deus é que eu cresça, que eu me envolva com Ele, com a palavra dEle, para que eu possa experimentar essas coisas. Mas parado,
vindo à igreja, ouvindo como se faz e não tomar uma atitude, nada vai acontecer. Aqueles irmãos ouviram esse lado do evangelho e quando partiram para fazer, o apóstolo disse: vocês são pobres, irmãos, vocês vão tirar o pão da boca dos filhos de vocês. Apóstolo, nós queremos fazer, e o querer fazer deles era o Espírito Santo mesmo cutucando eles. Eu quero mudar a sorte de vocês. Isso que Paulo falou a respeito de prosperidade é verdade. Porque Deus, amado, Ele é um Deus que quando a gente prega a palavra, o final é: agora eu quero demonstrar que isso que foi pregado é verdade. Então, em algum momento, Paulo falou sobre a riqueza de Deus. Eles creram, e no que eles creram, tomaram uma atitude de fé de fazer. Mas o apóstolo não sabia todas as coisas, e o apóstolo teve que ceder. Então, tudo bem, traga as ofertas de vocês. E com o passar do tempo, Paulo presenciou naquela comunidade uma mudança econômica, financeira fora do comum. Foi por isso que Paulo reconheceu quando ele viu o poder de Deus que enriquece as pessoas, porque ele disse no 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo ele rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos ou prósperos. Porque, volto a repetir, prosperidade não tem muito a ver com números, com cifras. Tem a ver com ter tudo o tempo todo. Prosperidade, irmão, tem a ver com satisfação interior. Satisfação interior. Entende? Glória a Deus. No capítulo 9, ele diz, eu vou lá para o 6, 9 e 6 ele diz: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Então talvez alguém pode dizer: bom, mas eu não tenho nada. As pessoas dizem: eu não dou porque eu não tenho. Mas a verdade não é essa. A verdade é que você não tem porque você não dá. Não é eu não dou porque eu não tenho. Não, eu não tenho porque eu não dou. Porque ele fala de uma abundância de semeadura. E alguém não entende e pensa: bom, eu não semeio muito porque eu não tenho muito. Não, ele está falando que alguém que tem pouco pode semear pouco do pouco. Imagina alguém que é pouquinho, é limitado financeiramente, mas ele deseja ofertar bastante. Ele dedica 10 reais e o culto do mês todo ele leva R$1. É um pobre. E ele está semeando muito, né? Na condição dele, ele está semeando muito, eu penso, né? Irmãos, eu mudei a minha situação econômica e financeira quando eu comecei a abrir o entendimento para essas coisas. Bom, eu não dou porque eu não semeio muito, porque eu não tenho muito. Deus disse: não. É possível semear muito tendo pouco. Semeia muito do pouco, sem passar necessidade. Porque outra coisa, quando você ouve isso, você pensa: bom, mas se a gente tem pouco e vai semear muito do pouco, a gente vai passar necessidade. Não. Impossível. Impossível você entregar para Deus e passar necessidade. Impossível. Um dia desse eu falei uma coisa polêmica aqui, acho que foi na última vez que eu preguei numa terça-feira. Entre o dízimo e a conta de luz. Diga: haha. Dê uma boa risada, vamos. Dê uma risada. Vamos, rir para relaxar. Porque isso não é um assunto para você ficar tenso, é um assunto para você relaxar. E eu falei algo oportuno aqui. Amado, se você cresceu no Senhor, você não paga a conta de luz, você paga o dízimo. Porque você desafia a Deus e a si mesmo. Eu duvido a SEB vir aqui, agora não é mais SEB, a Neo Energia vir aqui cortar minha luz. Mas se você não cresceu, amado, paga a tua conta de luz. A verdade é essa, querido. Eu cresci, isso aqui é teu, Senhor. E a conta de luz? O Senhor proverá. Mas isso é para quem cresceu, amado. Para quem conheceu a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo ele rico, por amor de mim se fez pobre, para que pela sua pobreza eu me tornasse rico. Eu sou rico. Eu sou rico. Assim como tudo chegava para Jesus, tudo chega para mim.
Mas o que é que você anda pensando e dizendo? Ai, menina, eu não tenho um tostão furado. Olha, não foi isso que Deus mandou você pensar, meditar. Deus mandou você pensar e meditar e dizer: eu já conheço a graça de meu Senhor Jesus Cristo, que sendo Ele pobre, por amor de mim, me fez rico. O que é ser rico? Gente, é ser próspero. Gente, Ele disse que Ele nos tornou ricos, não milionários, ainda que alguns irmãos extrapolaram e se tornaram milionários, mas ele não usou a palavra milionário, ele usou a palavra rico. E o que é, pessoal, ser rico? Pessoal, ser rico é ser abundante. Eu tenho. Eu não estou falando contra ser milionário, entende? Eu estou descendo o máximo possível ao nível que você entende. Eu não preciso ser um milionário, eu não preciso estar preocupado com milhões. De repente, eu não fui chamado por Deus para operar milhões, mas eu fui chamado para uma posição, e a posição eu já estou, que Deus disse: a sua posição é de rico, Flávio. E o que é ser rico, Senhor? Flávio, ser rico é não ter falta de nada. Ser rico é não ter falta de nada, mesmo quando o dinheiro não está presente na conta. Por quê? Por quê? Está gravando, não está? Por quê? Porque Deus resolve nossas situações à maneira dele. E nem sempre você vai prosperar puxando o dinheiro do bolso. Deus pode te prosperar, te colocar numa jogada de um apartamento, de uma casa, de um lote, de um carro, do que quer que seja, do negócio, de uma empresa, do que quer que seja, sem você puxar dinheiro do bolso. Eu já vi muito isso acontecer debaixo, pessoas estando debaixo da unção que estava operando, debaixo da unção que eu estava ministrando. Entende isso? Não é o dinheiro em si, não é isso, amado, é o poder do evangelho, o poder de eu entender: eu não tenho falta de nada. O Senhor é meu pastor, vai faltar algumas coisas. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Eu vi um pregador certa feita famoso destrinchando esse salmo, então ele disse que nós falamos errado quando nós dizemos que o Senhor é nosso pastor, não vai nos faltar nada, no sentido de que economicamente nós falamos sobre isso. E eu fiquei mesmo ouvindo ele falar: bom, vamos ver onde é que isso vai dar, para onde essas águas vão. Aí ele falou que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é sobre isso, é sobre o Senhor ser o todo da nossa vida. Eu digo: aí não é a mesma coisa? A mesma coisa. Oxi, se o Senhor, amado, é o todo da minha vida, Deus está deixando bem claro, como seu pastor, amado, não deturpa a palavra de Deus, aceita a palavra como ela é. Seu pai, amado, é um pai bom. Um pai bom. Não falta nada. Tem gente que aqui na igreja que já entende. Cara, não falta. Pastor, mas eu não tenho 200 mil na conta. Querido, quem foi que disse que prosperidade é cifras? Jesus tinha um tesoureiro, tinha uma bolsa. Mas o discípulo disse: rapaz, 200 denários não dá para comprar pão para esse monte de gente, não. E a gente tem 200 denários aqui. Você sabe quanto era 200 denários? Era dinheiro demais. Tinha 200 denários na bolsa. Que ele disse: rapaz, o dinheiro que a gente tem aqui não dá para comprar pão para essas pessoas. Diga prosperidade. Como foi que a prosperidade de Deus, o muito de Deus, a fartura de Deus se manifestou? Jesus disse: Pai, eu te dou graças. Pegando os pãezinhos, 5 pães e 2 peixes, né? 5 pães e 2 peixes de um rapaz. Quando houve graças, quando houve graça, quando a gente dá graça por aquilo que a gente tem, quando a gente reconhece, a gente passa por um negócio chamado aumento. Quando a gente dá graça. Eu já fui pobre, como eu falei, eu já fui pobre. Né? Nós não era pobre. Nós ficávamos só vendo os outros, viajar e as coisas acontecendo com os outros. Como eu disse ontem, né?
Eu digo, oh meu Deus, e Deus, oh meu filho, abre esse teu cabeção e entende como é que funciona. Não era nada a ver com ninguém, era a minha mente que estava errado. Deus começou a me dizer, cara, eu te fiz um ministro. Irmãos, quando eu passei a valorizar as coisas que Deus me deu, ainda que fossem poucas, eu comecei a valorizar, começou a haver crescimento. Comecei a entender, digo, meu Deus, primeira coisa, digo, meu Deus, eu não sou qualquer pessoa. Irmãos, eu não sou qualquer pessoa, eu sou um ministro. Ah, existe o médico, existe o pastor. Glórias e aleluia pelo médico. Glória a Deus e aleluia muito mais pela vida do pastor. Você precisa, amado, se valorizar. Aí você vai prosperar. Então, amado, uma coisa que me aconteceu era um sentimento de rebaixo. Ah, aquele ali, olha lá, é um médico. É mesmo. Quem é você? Rapaz, eu sou um pastor. Irmão, eu tomei umas chamadas de atenção de Deus nas minhas consagrações. E Deus foi me ensinando, rapaz, pare com isso, rapaz. Você é um cara que você está trabalhando hoje, eu te pago nessa vida e quando eu me encontrar contigo, eu vou te pagar de novo. O médico pode ter faculdade, doutorado, né? Pode ter o que for, doutorado, e o que seja, mestrado, abestado. Tudo que vai, pode ter o que for. Qual é a diferença dele? Eu fui chamado para uma coisa nobre também. Uma coisa nobre de valor desta vida e da vida do porvir. Porque ele disse, eu acerto contigo nessa vida e na vida do porvir. Então, amado, a pobreza se estabelece quando a pessoa senta num banco de igreja, numa cadeira de igreja e resolve não crescer. Porque se você é uma pessoa, amado, de comunhão com Deus, e você não é um falador, sabe o que é um falador? Nem toda consagração Deus quer ficar ouvindo tu bater boca. Senhor, salva fulano, Senhor, salva Betão. Senhor, visita fulano. Senhor, visita Beltrano. Visita você, rapaz. E cala essa boca. Fica calado aí, fica esperando eu falar contigo. Que falação sem fim. Ainda vem pra cá, ainda traz um monte de boleto. Paga tu teus boletos. Fica trazendo boleto para eu pagar. Senhor, minha conta de luz. Senhor, já é a 10ª conta de luz. Digo, vai fazer a 11ª e a 12ª porque você não entendeu. Irmão, isso é uma vida atrasada. Uma vida pobre. Diante de tamanho conhecimento, ainda se vive uma vida medíocre de oração. Oração é comunhão, amado. Oração é esperar no Senhor. Pai, você me mudou de igreja. Pai, o que vai ser da minha vida? Pai, o que o Senhor tem para mim? Pai, é muito sério. Pai, eu estou num lugar, eu estou numa igreja em que eu tenho ouvido que as coisas do Senhor são sérias demais. Isso é prosperidade. Deus vai poder tratar com você, abrir seu entendimento. Entende isso? Então, amado, uma pessoa que tem bem pouquinho, ela pode ofertar do bem pouquinho, é muito. É ela que decide de R$200, quanto que eu vou oferecer muito a Deus? Sei lá, 20. Já dei o dízimo, vou tirar mais 20. Isso é ousadia de fé, ganhar 200 conto e tirar 40 conto para Deus. Olha aqui, ó, 20 é dízimo e esses outros 20 é minha oferta. Mais ousado é ele tirar 30 conto de oferta. Aqui, ó, R$30 por cada dia do mês. É seu. Não é pegar, entregar de qualquer maneira, fazer no celular de qualquer maneira. É falar com ele. Eu creio. Olha, você disse eu creio. E ele fica feliz vendo. Eu vou te abençoar mesmo. Aí, amado, acontece de surpresa. Coisas boas de Deus acontecem de surpresa. Assim como Jesus vai voltar e a gente sabe o tempo, mas ele não disse o dia, a mesma coisa são obedecer a Deus, ofertar a Deus, dizimar a Deus. A gente sabe que vai prosperar, mas a surpresa pode chegar num dia que você não espera. Entende isso? Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, oferta
não pode ser dada com tristeza. Ser dada com alegria. Eu raspo a conta com alegria. Sabe o que é tu não ficar com nada na conta, tu entregar tudo, porque simplesmente, sabe, tem gente que sabe, né? Simplesmente, amado, tu conhece Deus, tu sabe, não, rapaz, amanhã chega mais. Não falta. Não falta, irmão. Amado, está na hora de você prosperar, amado. Está na hora de você ter expectativa. Quando a gente entrega dízimo e oferta para Deus, Deus quer mesmo que a gente tenha expectativa. Ele procura em nós. Rapaz, qual é a tua expectativa? Pai, eu tenho expectativa, sabe, que eu tenho um segredinho aqui, sabe? Essa casa aqui é boa, é legal, mas, rapaz, Deus vai dar uma casa para alguém aqui, velho. Tem uma pessoa aqui que mora até bem, mas existe coisas dentro do coração dela que ela não conta para ninguém. Para ninguém ela conta, ela guarda só com ela algumas coisas que ela diz, mas isso me deixa desconfortável, essas coisas. Pois bem, receba. Assine essa escritura dessa casa. Irmão, eu tenho uma casa lá no Maranhão, sabia? Irmão, eu ficava dizendo o tempo todo, pai, eu te dou graça, eu tenho uma casa. Pai, eu te dou graça, eu tenho uma casa. E Deus, irmão, ele espera ver qual é a sua atitude quando o negócio vem. Porque, amado, uma coisa é a gente botar a palavra na boca, outra coisa é Deus fazer do jeito dele. Irmão, e quando foi um tempo atrás, eu falando nessa casa, pai, eu te dou graça, eu tenho uma casa, pai, eu te dou graça, eu tenho essa casa. Meu pai me ligou e disse assim, meu filho, eu estou vendo os documentos da casa e eu quero dizer para você que essa casa é sua. Eu digo, meu pai, eu quero lhe dizer que eu recebo. Eu era um péssimo recebedor. Até isso eu tive que aprender com Deus. Deus disse, quando Deus um dia eu consagrando sozinho, amados, quantas vezes eu sozinho orando, eu faço muito isso, ficar sozinho com Deus esperando Ele, orando no Espírito. Deus chegou para mim e disse, olhe, quando uma pessoa lhe der alguma coisa, inclusive pães, e eu provo mesmo isso que eu vou falar, não é o homem de si mesmo, mas sou eu que estou te dando. E eu ganhei uns pães bonitos esses dias, e a pessoa que me deu disse que estava fazendo pães, quando o Senhor disse, faça para ele também. Então Deus cuida de nós até nos pães. Prosperidade, amada, é uma vida de paz com Deus. Olha a Igreja Internacional da Fé. Muitos faltaram hoje, mas tem muita gente aqui. Não é tempo mais de andar perturbado. Pelos anos que você anda nessa palavra, é tempo de andar rindo com o vento. Porque é tempo de mudança. Se posicione. Se posicione. Deus ama quem dá com alegria. E depois de dar, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Deus pode fazer-vos abundar, ou seja, Deus pode fazer prosperar, crescer em toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez, olha aí, ó, superabundez, enriquecer. Superabundez em toda boa obra. Deus está dizendo, depois de dar, eu quero lhe dar mais ainda, para você mesmo e para o próximo, ou para toda obra que eu quiser fazer através de você. Então você tem que pensar, não somente você, mas nos outros. Suas ofertas, seus dízimos, têm que ter um pensamento mesmo. O dia dele está acabando. Pastor, exato, já aprendeu, né? Não, o povo, meu Deus, o pastor está dizendo que o homem vai morrer. Eu não vou dizer que ele vai morrer não, irmão, ele vai se converter esses dias aí. Vai vender esse sonzão aí. Amém.
Ai, amados, Deus é bom, não é? Então é isso, amado. Deus é um Deus que muda. Para de ficar dando lugar ao diabo, sonegando aquilo que pertence a Deus, inclusive a sua própria vida, o chamado que você tem. Toma uma atitude de fé, se apresenta diante de Deus, conserta o que tem que ser consertado, ao invés de ficar jogando para Deus. É quando Deus vir e fizer, faça você primeiro. Mude, use essa palavra em seu favor, porque Deus é um Deus que muda. E o contexto dessa palavra é: ofertas e dízimos podem mudar drasticamente o destino de pessoas. Entende isso? Fique de pé no nome de Jesus.